Graça e paz, amados de Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Hoje eu estarei falando sobre maldições, estarei ministrando 3 palavras sobre maldições. A primeira, maldição hereditária, a segunda, maldição proferida e a terceira, maldição territorial. Então você segue, curte, compartilha o vídeo, marca o sininho para você receber as palavras. Eu creio que vai te edificar muito. Você não deixe de compartilhar, deixa Deus te usar, amém? Então, hoje nós iremos falar sobre a maldição hereditária. Então, o que acontecia? Era de costume, conforme a palavra do Senhor, que as pessoas tinham cultura sobre a maldição hereditária, que a maldição hereditária passava de gerações para gerações. E ali havia uma série de maldições que, se você não obedecesse à lei, você estava amaldiçoado. Então eu quero ler alguns textos para a gente ver o que a Bíblia falava sobre essas maldições. Êxodo 20, capítulo 5, verso 5. Não te prostrará diante deles, nenhum deles prostrará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seu pai, de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezaram. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Muito bem, então esse texto aqui é um texto base que as pessoas falam sobre a maldição hereditária, que se o homem pecar por alguma situação, as gerações vindouras vão acompanhar aquela maldição. Então o que acontece? Deus, ele trabalha, ele reverte essa situação. Chega um momento que Deus percebe que isso não é justo e ele muda essa situação. Ele vai mostrar um princípio que ele vai aplicar, um juramento que ele faz, que eu também vou ler na palavra, porque a palavra ela nos orienta, ela nos ensina, tá? Então eu vou ler mais um texto da palavra para que vocês reflitam, tenham suas opiniões. A minha opinião, não existe mais maldição hereditária. Eu vou tentar provar para vocês dentro da palavra. Agora eu vou ler o livro Ezequiel 18, capítulo 18, verso 19. Contudo, vocês perguntaram, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os seus mandamentos e decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. O Senhor está dizendo aqui que a partir de um certo momento, a cada um vai ser responsabilizado pelo seu pecado. Então os filhos não vão ter que pagar pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. Então o Senhor está dizendo que cessou essa hereditariedade da maldição, o fato de os pais pecarem e pagar pelos erros, os filhos pagar pelos erros dos pais, não existe mais. Olha, está aqui na palavra, né? O livro de Ezequiel, ele está dizendo que o Senhor está dizendo, olha, não vai ter isso mais. Agora, quem pecar é que vai pagar, simples assim. Então mudou aquele princípio lá do Êxodo 20, né? Que estava acontecendo, que os filhos eram castigados pelo pecado dos pais. Olha que situação, né? Que lamentável, o pai errava e o filho, a geração tinha que pagar a outra geração. E aí acabava que o diabo jubilava antes daí, né? O diabo triunfava. E se você prestar atenção até os dias de hoje, como ele é enganador, ele é mentiroso, ele leva muitas pessoas a acharem que estão como estão por causa de uma maldição hereditária. E eu quero deixar isso bem claro, quero que seus olhos sejam abertos. Não há mais maldição hereditária. Quando eu terminar essa palavra, eu creio no nome de Jesus que você vai ter essa revelação.
E o diabo não vai enganar você como engana muitos. Eu conheço pessoas que não rompem na vida porque acreditam que estão sob maldição hereditária. Mas aqui a Bíblia está dizendo, não há mais hereditariedade. Aquele que pecar vai pagar pelos seus pecados. Vou ler novamente. Ezequiel 18, capítulo 19. Contudo, vocês perguntaram, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer todos os decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Amém? Então você percebe aqui, não tem como, seria muito injusto, né? O sujeito erra e eu que tenho que pagar. Aí o meu pai errou, aí eu faço as coisas certas, eu obedeço, eu sigo os princípios, mas aí, devido à consequência do erro do meu pai, eu estou amaldiçoado. Eu estou condenado, então Deus mudou isso. Só que o diabo, ele é astuto, enganador, ele quer colocar na sua cabeça que você está amaldiçoado. Ah, porque meu pai não prosperou, eu não vou prosperar porque eu sou amaldiçoado, é uma maldição hereditária, eu não consigo quebrar. Ah, o meu pai adulterou, também você é adúltero, porque aconteceu uma maldição hereditária, eu estou amaldiçoado porque é uma maldição herdada do meu pai. Eu estou lendo aqui que isso não existe, está aqui, ó, Deus dizendo, não existe mais não, agora quem pecar é que morre, quem que fizer causar a maldição, ele será responsável por isso. Eu acredito que a Bíblia é o manual de sobrevivência, é aquilo que está na palavra que tem que ser levado em consideração. Muitas pessoas têm sido escravizadas, fazendo campanhas e campanhas e N campanhas de maldição hereditária. Eu quero que você pense no que está na palavra, que você leia, medite e reflita sobre isso, amém? Então, a maldição hereditária, ela foi anulada, foi quebrada, né? Mas aí tem a maldição da lei. O que era a maldição da lei? Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor teu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizeram, o Senhor, seu Deus, abençoará e na terra lhes dará. O Senhor fará de vocês e do seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos caminhos dele. Amém? Você percebe aqui a condição de você ser abençoado é se você obedecer as ordens, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças de Deus. Então, irmãos, isso não é possível para o homem seguir todas as ordenanças, todos os mandamentos. Então isso acabou virando uma maldição, porque Deus estabeleceu uma condição para isso. Agora eu vou ler a segunda parte do Deuteronômio 28. Vamos ver o que diz quando não obedecemos. Olha, as maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, e todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Misericórdia. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também
as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Deus é mais. Então você percebe aí, tudo que você fizer, você vai ser amaldiçoado. Então, resumindo, todo mundo é amaldiçoado. Então tá todo mundo amaldiçoado, porque eu não conheço nenhuma pessoa que obedece todos os mandamentos do Senhor. Não conheço. Então tá todo mundo amaldiçoado. Então a lei, ela acabou gerando uma maldição diante da incapacidade do homem de obedecê-la. Se tornou inviável para o homem, então o homem se tornou amaldiçoado. Então o que aconteceu? Da mesma forma que Deus profetizou lá no livro de Ezequiel, lá no capítulo 19, verso 19, que nós lemos, que agora, antigamente, na velha aliança, né, na lei, os pais pecavam e os filhos pagavam. Aí Deus decide mudar e fala: agora eu declaro, aquele que pecar é que vai morrer. Então Deus faz ali uma revogação, né? Ele muda os parâmetros, né? Então aqui, para nos livrar da maldição da lei, Deus levanta Jesus. Eu vou ler agora mais uma passagem bíblica para ficar bem claro para você que não é uma invenção minha, eu não estou inventando, eu estou dizendo, eu estou mostrando o que está escrito na palavra de Deus, para que seus olhos sejam abertos e o diabo não fique enganando você, dizendo que você é amaldiçoado, né? Lançando dardos malignos para que você pense que você é amaldiçoado. Gálatas capítulo 3, verso 10. Já que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você percebeu que aqui, né, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso. Olha, aquela pessoa que tenta ser justificado pela lei, ele não consegue, porque a lei se tornou uma maldição. E aí ele diz: olha, mas o justo, ele não é justificado pela lei, ele é justificado pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, por você acreditar que Cristo se fez maldição em seu lugar. Você, nós éramos amaldiçoados por causa da lei, mas Cristo, ele tomou essa maldição e ele levou essa maldição sobre ele. Para quê? Para que a promessa de Abraão, que ela chegasse até nós que éramos gentios, porque nós até então, nós não éramos povo escolhido de Deus, né? Aí, no Evangelho de João, no capítulo 1, isso fica claro, né? Veio para que os que eram seus, mas aí o povo não quis, não aceitou, né? Nós sabemos da história. Então, o que aconteceu? Nós, gentios, recebemos a promessa por meio de adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos herdeiros. Então, aquilo que era sobre nós, aquela maldição que estava sobre nós por não obedecer à lei, Cristo tomou ela sobre si na cruz. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar, né? Então o fato de Jesus ter feito maldição em nosso lugar, ele tomou sobre si. Então, para concluir essa palavra, irmãos, reflitam sobre isso, né? Sobre maldição hereditária. Olha, eu mostrei aqui que, né, dentro da palavra, que não existe mais a maldição hereditária, não existe mais a maldição da lei, porque era por causa da lei que nós éramos amaldiçoados, por não obedecer à lei, né? E agora Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Gálatas, nós somos justificados mediante a fé.
a fé em Cristo Jesus, né? A nossa justiça não provém da lei, provém de Cristo. Nós somos a geração da nova aliança. Nós somos alcançados pela graça. A graça nos alcançou e nos libertou, porque nós éramos incapazes de obedecer à lei, né? Agora, o que acontece? Romanos 6, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Deus nos deu o dom da vida eterna. Então, eu espero que sinceramente você reflita nessa palavra, que você compartilhe ela, que pessoas assistam e que você tire a sua conclusão sobre as maldições que as pessoas têm dito ou que o diabo tem cochichado no seu ouvido, que você não rompe porque você é amaldiçoado, porque você herdou dos seus familiares, dos seus pais, e nós lemos aqui que não é bem assim. Ou então por causa da desobediência você está amaldiçoado. Não, se você está desobedecendo ao Senhor, você tem pecado, confesse seu pecado, se arrependa, se posicione. Amém? Agora nós vamos falar, na próxima palavra, nós vamos falar sobre a maldição adquirida. Nós nos amaldiçoamos. Você, eu, nós nos amaldiçoamos quando nós abrimos a nossa boca. É o poder da palavra